vamos ler o capítulo 14, apenas o versículo 16 e o 17, para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Quem já encontrou o texto sagrado, dê um sinal de glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Levante a mão para o céu, diga: Senhor Jesus, fale ao meu coração através da tua palavra. Amém. Pronto, meus irmãos, desocupe as mãos, queridos e amados irmãos, é muito importante que cada um de nós entendamos que enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto estivermos permeando este mundo, nós precisamos do auxílio sobrenatural de Deus, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo, do adversário das nossas almas. Afinal de contas, o diabo ele luta dia e noite para tentar nos afastar da presença de Deus e nos atrair para aquilo que o mundo oferece. Afinal de contas, distantes de Deus, nós nos tornamos um alvo fácil para o reino das trevas. Mas na presença de Deus, o diabo não nos toca, porque por mais que ele tente nos olhar, ele não consegue nos ver, nos enxergar, porque quem reflete na nossa vida é a presença de Deus, é a presença de Jeová. Por estas e outras razões, a cada dia que se passa, nós temos a necessidade de buscar a Deus, de clamar a Deus em tempo e fora de tempo, porque os dias são maus e o diabo tenta a todo instante nos afastar do verdadeiro propósito, que é buscar a Deus e se encher do seu Espírito Santo. É interessante que este mundo que nós vivemos, ele é um mundo corrompido, caído na ruína e na degradação do seu pecado. E é por esta razão, pelo fato do homem viver nas trevas, pelo fato do homem ser perverso e pecaminoso, é que a humanidade persegue a igreja, porque a humanidade não tem Deus, a humanidade não tem o Espírito de Deus, não conhece a Deus, e por esta razão tem perseguido o povo de Deus. A igreja é a instituição mais perseguida dessa terra. Aqui no Brasil, a gente vive na pontinha do iceberg, porque em países comunistas a situação é crítica, a situação é apavorante. Em países islâmicos e hindus, lá a pena capital é aplicada, porque os irmãos não têm a mesma liberdade que nós temos aqui no Brasil. Apesar dessa liberdade estar sendo impedida, apesar dessa liberdade estar sendo tirada de nós aos poucos, porque infelizmente esses governos comunistas que estão aí, eles vão arrancando a liberdade das pessoas aos poucos, para que as pessoas não percebam que estão se tornando escravas. Mas glória a Deus que nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que está no controle de todas as coisas, um Deus que vai na frente, um Deus que está no controle, um Deus que é poderoso para realizar coisas extraordinárias na nossa vida. Você crê nisso? Dá glória para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, nós estamos vivendo dias difíceis, a circunstância é complicada, nós estamos passando por um aperto, por um estreito, e agora, mais do que nunca, nós precisamos estar revestidos
com a presença do Senhor. E este revestimento vem através da presença do Espírito Santo. Uma coisa que não se busca mais é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é um consolador, ele é o nosso guia, ele é o nosso condutor. O Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça e do pecado. Ou seja, quando a gente desagrada ao Senhor, é exatamente o Espírito Santo quem fere a nossa consciência, quem grita com voz na nossa consciência, para nos mostrar que nós precisamos de redenção, de perdão, de reconciliação. É o Espírito de Deus quem nos conduz no caminho da verdade, no caminho da santidade, no caminho da intimidade, da comunhão com Deus. É o Espírito de Deus quem faz isso. E é por isso que nós precisamos buscar o Espírito Santo de Deus mais do que nunca nesses dias tenebrosos que nós estamos vivendo. Porque a liberdade está sendo tirada, a pregação do Evangelho está sendo impedida, as igrejas estão sendo fechadas, o povo de Deus está sendo perseguido, e tudo isso nos mostra que nós precisamos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, pois é Ele quem nos dá força para resistir esses dias maus. É o Espírito Santo, Ele é a injeção de graça, de força e de poder que nós precisamos para suportar esses dias maus, que nós estamos somente no início, no princípio das dores, mas nós necessitamos da presença do Espírito Santo para que nós possamos estar cheios da glória e da graça de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem crê nisso dá uma glória para Jesus. Jesus deixou bem claro que nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque sem Ele nós não somos nada, sem Ele nós não somos ninguém, sem Ele nós não podemos vencer as artimanhas do diabo, porque só na presença do Espírito Santo é que nós vencemos todas as batalhas. É por esta razão que Jesus deixou recomendado que nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Aleluia. Hoje em dia, o Espírito de Deus está sendo esquecido na igreja. O Espírito de Deus está sendo deixado em segundo plano na igreja. Mas Jesus disse que o mundo não pode receber a presença do Espírito Santo, porque o mundo não o vê nem o conhece. É por isso, irmãos, que o mundo é perverso. É por isso que a humanidade vive na ruína e no pecado. É por isso que a humanidade vive caída na degradação. É por isso que a humanidade nos odeia. É porque não tem o Espírito de Deus. Mas quem tem o Espírito Santo é quem tem. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, então não há o que temer. Quem tem o Espírito de Deus espera, confia e acredita, porque sabe que o seu Deus é maior, sabe que o seu Deus é mais poderoso, tem poder de resolver os problemas e as dificuldades da vida. Por mais que se levante um império ímpio para tentar calar a voz da igreja, nós temos que entender que na nossa frente está o general de guerra, e não é outro, é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos direciona no caminho da vitória. É interessante que antigamente havia-se um costume de reunir a igreja para buscar o Espírito Santo, mas hoje em dia esse costume está se perdendo. As pessoas não têm mais prazer em buscar o Espírito Santo, não entendendo que o Espírito Santo, ele é indispensável na vida do crente.
indispensável, principalmente em dias maus, como esses dias que nós estamos vivendo. Não são dias fáceis, está todo mundo passando por apertos, por afrontas, por dificuldades. O diabo está querendo levantar o trono dele nesse mundo, perseguindo o povo de Deus, usando esses políticos ímpios, que não têm Deus no coração, que não se preocupa com a espiritualidade de ninguém, que não está nem aí para o que a palavra de Deus fala, para o que a palavra de Deus diz. São pessoas que zombam e debocham de Deus e de tudo aquilo que é adorado. Porém, em breve, este mundo vai ser julgado com vara de ferro. Em breve Jesus vai retornar, e esse Espírito Santo que esta humanidade rejeita, Ele é quem vai preparar a noiva para encontrar com o Cordeiro nas mansões celestiais. Aleluia, aleluia. Hoje o Espírito de Deus é menosprezado, é rejeitado, porque as pessoas estão atraídas por aquilo que o mundo oferece. Mas em breve, quando a trombeta de Deus tocar, e quando esta igreja partir para as mansões celestiais, em breve, muitos vão procurar pela presença do Espírito de Deus e não vão mais encontrar. Muitos vão procurar pela presença do Espírito Santo e não vão mais achar. É por isso, meus queridos, que nós precisamos estar alertas, buscando o Espírito de Deus enquanto é tempo, buscando Deus enquanto é hora, para que nós possamos estar cheios da sua presença, da sua glória, do seu poder, porque enquanto buscamos a Deus, Deus está nos capacitando, nos enchendo, nos preparando, porque eu sei que os dias são maus e a perseguição vai ser mais renhida. A perseguição vai ser ainda maior contra a igreja de Deus nessa terra, mas aquele que está cheio do Espírito Santo não se abala, permanece como os montes de Sião. Aquele que é cheio do Espírito Santo pode chover canivete, mas ele está firme na presença de Deus, porque sabe que Deus é o seu sustento, Deus é o seu alimento, Deus é a sua fortaleza, Deus é o seu condutor. E por mais que essas portas se fechem, você sabe que o Espírito Santo não habita em quatro paredes, ele habita dentro de você, ele está dentro de você. Aleluia, 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 aleluia. Isso faz que eu me lembre de um testemunho de uma jovem que morava num país comunista, na Armênia, na época que a Armênia era dominada pela União Soviética. O país era comunista, e o comunismo sempre pregou que Deus e a religião é o empecilho na vida da humanidade e precisa ser exterminado da terra. Aquela jovem então estava numa igreja adorando a Deus, quando subitamente a polícia do governo invadiu o templo, proibindo aquela adoração e dizendo mais, ele chegou no altar, tomou o microfone do pastor e falou para todos os presentes que todos entregassem suas Bíblias, inários e qualquer literatura que lembrasse a pessoa de Cristo, porque os soldados recolheriam, colocariam na calçada, porque seria feito uma grande fogueira, tudo seria queimado, porque o comunismo não permitia culto. E tem mais, antes de ser queimado, todos os membros daquela igreja deveriam fazer uma fila até a porta, cada um passaria pelos montes de Bíblia, cuspiria nas Bíblias e gritaria para todo mundo ouvir: Deus não existe e Jesus está morto. E assim voltaria para casa com vida, senão a ordem era para matar, para aniquilar.
Essa era a ordem do comunismo: matar caso não negassem o Evangelho. Olha só o que foi que aconteceu. As pessoas com medo, alguns começaram a pensar: bom, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho uma vida pela frente, então eu não vou me dar o luxo de não negar o nome de Jesus e morrer. Então eu vou negar para preservar a minha vida. E aquela multidão de crentes foi fazendo a fila. Na porta estavam os soldados com a metralhadora na mão, e cada um ia passando, cuspindo nas Bíblias e gritando: Deus não existe e Jesus está morto, e era liberado para ir embora. Mas chegou a vez de uma jovem, e quando ela chegou diante das Bíblias, ela não conseguiu falar, nem tampouco cuspir na palavra de Deus. Ela ficou ali intacta, olhando para aquelas Bíblias. E o comandante falou: jovem, você não entendeu a ordem? A ordem é cuspir na Bíblia, é gritar para todo mundo ouvir, é gritar que Deus não existe e Jesus está morto. Mas no lugar de cuspir na Bíblia, ela tirou um lenço do bolso e começou a se abaixar, pegando as Bíblias que estavam cuspidas, e foi passando o lenço e limpando as Bíblias. Ela abraçava as Bíblias e chorava. E o soldado disse: você não entendeu, você é jovem, você tem uma vida pela frente. Se você não negar o nome de Deus, eu tenho ordem para te matar, eu tenho permissão para tirar a tua vida. Então vou te dar a última chance. Grita que Deus não existe e Jesus está morto. Ela olhou para aquele homem e disse: comandante, como é que eu posso dizer que Deus está morto? Como eu posso dizer que Jesus não existe, se eu sinto Ele vivo dentro de mim? Se eu sinto Ele se movendo dentro de mim, Ele vive e Ele existe. Naquele momento, a ira tomou conta daquele comandante. Ele disparou aquela metralhadora no corpo daquela jovem. Dezenas de projéteis de balas atingiu o corpo dela, e ela foi perdendo a vida, caindo lentamente, até que ela cai em cima daquele monte de Bíblia, chorando, seus olhos lagrimejando, mas ela não negou o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ela sentia vivo dentro dela a presença do Espírito Santo. Não, ela não conhecia Deus só de ouvir falar, ela conhecia Deus com intimidade. Ela conhecia Deus porque Ele habitava dentro dela. E para Deus habitar no nosso interior, é preciso fazer uma faxina espiritual. Porque Deus, Ele não vai compactuar, Ele não vai dividir o ambiente. Porque tem pessoas que falam assim: não, eu tenho um Deus no meu coração, mas no coração também tem o adultério, tem a fornicação, tem tudo que não presta. E Deus não tem intimidade nem comunhão com as trevas, porque Ele é luz. Ele é luz. Então, para o Espírito de Deus habitar no nosso coração, nós temos que permitir que Ele faça uma faxina na nossa alma, uma faxina no nosso ser. As nossas vestes têm que ser lavadas no sangue do Cordeiro. Aí sim, o Espírito de Deus vem habitar no nosso coração e a gente nunca mais será a mesma pessoa. Porque quando Ele passa a habitar no nosso coração, Ele muda o nosso olhar, o nosso falar, o nosso caminhar, os nossos pensamentos. Nós passamos a nos comportar de forma diferente, nós passamos a falar de forma diferente, nós passamos a viver de forma diferente. Porque tem gente que diz que tem o Espírito Santo, mas compra e não paga. Não pode ver um galego, não pode ver um galego, se não existe galego, né?
não existe galego, né? Ainda tem uns que passam aí. Não pode ver um galego, que aí compra tudo que vê pela frente. E o pobre do galego sofre, porque todo mês a pessoa se esconde para não pagar, sobe até nas telhas, e fica mentindo, dizendo: avisa o homem que eu não estou em casa. O Espírito de Deus, ele tem a capacidade de mudar o nosso caráter, a nossa personalidade. O Espírito de Deus, ele tem a capacidade de mudar o nosso ser. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que engana não engana mais, aquele que mentia não mente mais, porque nele está o Espírito que é santo, como o próprio nome diz, o Espírito Santo, né? Mas tem gente que tem um prazer tão grande de mentir e diz que tem o Espírito Santo. Mente tanto que até o diabo duvida. Mas mente tanto que o diabo chega admirado e fala: rapaz, que eu sou mentiroso, mas que nem tu nunca tinha visto. Porque tem gente que gosta de mentir, tem um prazer de mentir, tem uma facilidade de mentir. Tu já percebeu como tem gente que mente? Você percebe que está mentindo e a pessoa insiste na mentira, né? A pessoa ali jura de pé junto que aquilo é verdade, aquilo é verdade verdadeira, e tu sabe que é mentira e a pessoa insiste dizendo que é verdade, que a pessoa tem prazer em mentir. Mas quem tem o Espírito Santo não é mentiroso. Quem tem o Espírito Santo, ele tem prazer em falar a verdade. Porque o Espírito de Deus não é mentiroso, irmãos. O Espírito de Deus mente? Mente? O Espírito de Deus não é mentiroso. Eu já vi mentiras saindo até do altar, em forma de revelação. Já vi mentira sair do altar de forma descarada, e a gente sabendo que é mentira, e o camarada insiste dizendo que é o Espírito de Deus que está revelando. O Espírito de Deus não mente. Uma vez num evento, numa cruzada evangelística, num ginásio, um pregador se fantasiou de profeta e falou assim: Deus está me entregando uma revelação. Aquela mulher que está lá na arquibancada acolá, aquela mulher que está na arquibancada, Deus está mandando dizer para ela que Deus está curando o útero dela de um câncer. Eu te pergunto, Deus tem poder de curar, sim ou não? Eu não duvido que Deus revela isso. Só que o grande problema é que a mulher que ele estava apontando era um travesti. Aí eu te pergunto, o Espírito de Deus se engana? Se engana, irmãos? Aí foi uma chacota naquele ginásio, porque como estava longe, o travesti todo vestido de mulher, aí o camarada falou: Deus está curando o teu útero. Aí do lado dele tinha outro travesti. Aí o travesti falou: mulher, Deus te deu até um útero. Foi uma chacota, entendeu? Queridos, o Espírito de Deus não mente. O Espírito de Deus conhece aquilo que o homem não consegue ver. Você pode estar escondendo do pai, da mãe, do pastor, da esposa, do marido, mas não consegue esconder nada do Espírito Santo. Como é que ele não vai enxergar? Como é que ele não vai ver? Como é que ele não vai distinguir entre homem e mulher? Mas é evidente que ele não se engana. Mas quando o cara é mentiroso, fica tentando impressionar os outros. Uma vez numa congregação, tinha um pregador ministrando a palavra, e no final ele falou assim: aquele senhor que está ali na cadeira de roda, tinha um homem na cadeira de roda lá na porta da igreja, aquele senhor que está na cadeira de roda, Deus está me dizendo que vai levantar ali hoje dessa cadeira, Deus vai lhe curar, Deus vai curar, e vai curar. E começou a fazer: você crê, igreja, que Deus cura? A igreja: e Deus vai curar o paralítico, Deus vai te dar força nas tuas pernas, e tu vai andar. O homem estava com um pano em cima das pernas. Quando o homem puxou o pano, as pernas eram só os cotocos, não tinha perna. Aí o pregador, quando olhou, puxa vida, nem perna o homem tem. Como é que anda sem perna? Aí o camarada ficou sem saber o que fazer. E aí ele falou: irmão, Deus acabou de me dar outra visão aqui agora.
eu vi uma mancha preta no coração daquele irmão, e Deus me dizia que era dúvida. Por causa disso, Deus não vai curar. Não, meu filho, se Deus prometeu, Deus cura. Olha, uma coisa eu lhe digo, eu não duvido que o meu Deus é poderoso. Se o Espírito de Deus revelar que aquele camarada vai andar, e ele não tiver perna, meu querido, vai nascer perna, e ele vai andar porque foi Deus que falou. Porque Deus não mente. Aí tem gente por aí que fala assim, mas Deus não cura amputado. E como é que Jesus curou um amputado? Lembra daquele camarada lá no jardim do Getsemane? O guarda que foi tentar prender Jesus, e Pedro veio com a espada e arrancou a orelha do camarada. O camarada não tinha orelha, Jesus não curou ele, botou a orelha no lugar e não amputado. O nosso Deus cura amputado, sim. Pode não ter perna, pode não ter braço, pode não ter olho, mas Ele tem poder de fazer nascer de novo. Se Ele prometer, Ele cumpre, porque Ele é fiel, queridos. Ele é fiel. Agora, se o camarada tem prazer de mentir, aí é outra coisa. Eu estou cansado de falar, irmãos, em muitas pregações, que nós não temos a necessidade de impressionar ninguém. Nós não precisamos impressionar ninguém. Mas o que a gente está vendo por aí é um monte de gente que fica se fantasiando de profeta para tentar impressionar os outros, para o povo falar, isso aí é poderoso, isso aí é, vou dizer, depois de Jesus é esse aí. Esse homem aí é o todo poderoso. A gente não precisa disso. Queridos, eu acho interessante que Jesus, ele é o maior exemplo para cada um de nós. Porque quando ele andou nessa terra em forma física, ele foi o maior dos profetas, o maior dos sacerdotes, o maior dos pastores. Mas ele nunca quis se apresentar. Ele nunca quis um outdoor com o seu nome. Ele nunca quis que as pessoas tocassem trombeta anunciando a sua chegada. Ele nunca quis. É tanto que quando ele curava alguém, ele falava, fica calado, só vai no sacerdote, oferece pela tua purificação, pela tua bênção, o que Moisés determinou, quando ele curava um leproso. Quando Jesus expulsava um demônio, ao demônio falava, tu é o filho de Deus, tu é o ungido, tu é o enviado, ele falava, cala-te. Ele não deixava que falasse, porque ele não estava ali para se fantasiar de profeta, ele estava ali para salvar a humanidade dos seus pecados. Só que tem muita gente que fica tentando impressionar. Tem uns camaradas de umas lives que a gente vê por aí, irmãos, que faz até medo. Tem uns camaradas distorcem a voz, que parece um bicho falando, né? Distorce a voz. Tem muitos que eu conheço, aí faz uma live com a voz toda distorcida, que parece um bicho falando, uma voz feia, dizendo que aquilo ali é uma voz de autoridade, uma voz de unção. Não precisa disso. As coisas de Jesus sempre foram muito simples. Quando Jesus ia curar alguém, ele chegava e perguntava, o que queres que eu te faça? Ou será que primeiro ele sapateava ao redor, tirava o paletó, jogava a capa em cima da pessoa, derrubava no chão, jogava no bocado de óleo? Não, ele só chegava e perguntava, o que queres que eu te faça? Eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero ser curado, eu quero isso. Tua fé te salvou. Enxerga, receba a cura. Alguém falava, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. Ele falava, eu quero, seja curado. Era só isso. O ministério de Jesus era simples. Mas a gente vê cada marmota por aí, irmãos, que a gente fica até assustado. Tem alguns que têm a audácia de falar assim, ó, a hora tal vai ter a live das revelações, e eu vou passar aqui 40 revelações. Peraí, quem é que revela? É o Espírito de Deus ou é Ele? Quem é que revela, irmãos? Quem é que revela?
Bom, se é o Espírito de Deus que revela, então eu não tenho poder de manipular o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está sujeito a mim. É eu que dependo da sua bondade e misericórdia. Eu não posso afirmar para vocês que no final desta pregação eu vou passar 50 revelações, porque eu não sei. Eu não sei, eu estou disposto aqui para ser usado por Deus como um canal de bênção, porque o meu prazer é entregar para você um recado da parte do céu, um recado da parte de Deus. Eu tenho todo o prazer de falar para você que o seu problema vai ser resolvido. Eu tenho todo o prazer de falar para você que Deus mandou lhe dizer que Ele vai lhe entregar a sua cura, a sua bênção, a sua vitória. Mas eu não posso afirmar que depois desta pregação eu vou ter alguma revelação, porque quem revela é Ele, quem faz é Ele, quem opera é Ele, porque a glória é dele para Ele. Eu não posso afirmar isso, porque quem fala isso está entregando é revelamento. Porque quem tem esta convicção que vai ter condição de passar tantas revelações, é porque ele mesmo vai inventar isso. Ele mesmo vai. Porque o Senhor, quando revela, ela vai e produz o resultado pelo qual é enviado. Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Eu sei que Deus, Ele age e opera de diversas formas. Deus, Ele age e opera de forma instantânea e também progressiva. Por exemplo, Deus opera de forma instantânea quando você é chamado para receber uma oração ou por uma revelação de Deus, e você recebe a cura na hora. Isto significa que Deus operou na sua vida de forma instantânea. Mas Deus também age de forma progressiva. Por exemplo, você recebe uma promessa de Deus. Deus usa alguém dizendo que vai te curar, mas você volta para casa com os mesmos sintomas, porque a cura vai ser entregue de forma progressiva. Tem pessoas que recebem a oração e voltam para casa sentindo ainda, e pensam: puxa vida, mas o irmão orou por mim, eu continuo sentindo. Só que no caminho de casa, aquele problema começa a desaparecer. Só que de repente, no outro dia, você não está sentindo mais nada. De repente, depois de alguns dias, aquele problema foi estagnado. Então Deus começou a agir de forma progressiva. Deus, Ele age na vida de cada pessoa de uma forma especial, de uma forma exclusiva. O que a gente precisa é entender quando Deus está agindo. Queridos, para tudo, Deus manda provar os Espíritos. Deus manda provar. É muito importante que a gente sempre faça prova de Deus, daquilo que está sendo passado em nome de Deus. Sabe por quê? Porque nem tudo que é dito em nome de Deus tem o aval de Deus. Essa frase aqui nunca se esqueça. Nem tudo que é dito em nome de Deus tem o aval de Deus. Tem muita coisa que é dita em nome de Deus que Deus não tem nada a ver com isso, que Deus não falou, que Deus não revelou, que Deus não mostrou. Mas tem muita gente que está dizendo que foi Deus que disse, que Deus mandou falar, que Deus revelou, e Deus não disse. E acontece uma confusão. É por isso que a Bíblia recomenda que nós precisamos provar os Espíritos, para ver se aquela revelação, aquela promessa, aquela visão, aquele recado vem de Deus ou não vem de Deus. Não tem problema nenhum se provar. Não tem problema nenhum. Nós temos essa autonomia, esta permissão da parte de Deus. Nós temos que provar. Sabe por quê? Porque no mundo, diz a Bíblia, está operando um espírito chamado de espírito da operação do erro. Esse espírito, ele propaga o erro para que as pessoas recebam a mentira pensando que ela é a verdade.
Aí tem muita gente que está enganado, ludibriado, simplesmente porque não tem na vida o discernimento. O Espírito de Deus, quem traz esse discernimento? Aquele que tem o Espírito de Deus não é enganado, não é ludibriado, não é. Aquele que tem o Espírito de Deus, quando ele precisa de socorro, ele busca quem? Busca Ele, busca o Espírito Santo, e ele recebe o socorro do céu, recebe o recado que ele precisa, a mensagem que ele precisa, a revelação que ele precisa, o socorro que ele precisa. Mas é necessário estar alerta, porque nós estamos vivendo num período de apostasia. Tem muitos movimentos estranhos por aí, fantasiados de evangélicos, de crentes, mas são pessoas que estão compactuadas com aquilo que o mundo oferece, que não tem prazer na santidade, que não tem prazer na intimidade. São pessoas que dizem que basta ser o coração de Deus e mais nada. São pessoas que querem estar na igreja, no meio evangélico, mas não querem deixar suas práticas pecaminosas. Então são pessoas que não têm o Espírito Santo, e nós precisamos estar em alerta para esses últimos dias. Jesus falou nesse texto que nós lemos, que o Espírito de Deus foi entregue para cada um de nós. Ele está na porta do nosso coração, Ele está batendo e perguntando: tem lugar para mim na sua vida, na sua casa, na sua história? Agora, o poder de escolha está nas suas mãos. Você tem a chave, aí você decide se abre a porta para Ele entrar e transformar a sua vida, ou então você fecha a porta do seu coração e fala: não, eu só quero o que Deus pode me dar ou oferecer, porque para mim colocar o Espírito de Deus na minha vida, eu devo me desfazer de um monte de mau costume que eu não quero deixar. Aí está o problema, entendeu? Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos estar cheios da presença de Deus, nós precisamos estar cheios da glória do Senhor. Quem precisa do Espírito Santo? Então fique de pé para nós buscarmos. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. No sangue